Meus queridos alunos de História da Música, panorama de História da Música, estamos chegando ao fim. Espero que essa seja a nossa penúltima aula. Também estou feliz, gente. E eu vou tratar aqui de classicismo e romantismo, tá? Da passagem do século XVIII para o século XIX, aí adentro. Eu vou parar em meados do romantismo. Queria agradecer vocês pela atenção, pedir que vocês, se precisarem de mim no privado, me procurem. E, bom, sobre o nosso assunto, vamos direto ao assunto. O Barroco acaba, teoricamente, com a morte de Bach. E vocês têm que tentar lembrar de Bach como uma grande testemunha, como o último cara que levou a sério mesmo o contraponto, que vem desde lá de Leonin e Perrotin e vem se desenvolvendo. Ele é o herdeiro de toda essa tradição. E ele mixou esse contraponto com as inovações que a ópera deu para ele no século XVII, XVIII. Então, não é sem motivo que o Roland Candet chama Bach de a grande testemunha. E quando ele morre, ele já era um senhor, assim, era aquele senhorzinho da igreja, meio isolado, assim, mal-humorado, né? E Handel, ele tem ainda uma sobrevida artística, vai compor oratórios, mas também é um estilo velho para o século XVIII. Aí a gente vai ter assim, os filhos de Bach, todos conseguem bons postos, conseguem se dar bem na vida. Todos eles superam muito o pai nessa questão financeira. Todos músicos, né? Os não músicos, não sei dizer para vocês. Ele teve 21, né? Eu não sei dizer. Mas os músicos, de fato, se tornam personalidades relevantes para a Europa, tá? Isso é muito interessante, gente. Porque era um dos sonhos de Bach como um pai, educador e tal. E todos se tornam grandes intelectuais, assim, pessoas que conheciam, que entendiam bem seu tempo. Talvez o mais famoso seja o Carl Philipp Emanuel Bach. Carl Philipp começa a compor sinfonias. E sinfonia era um termo que já existia antes, o próprio Bach usou para música instrumental, para teclado. A gente tem o termo sinfonia como uma abertura de ópera, mas o Carl Philipp batizou de sinfonia um tipo de composição musical a 3 ou 4 movimentos, muito dramático, que usava a orquestra como se fosse um sopetão, assim, como o pai não usaria. O pai seria mais sóbrio, faria contraponto, exporia coisas. O pai era um cara de igreja, né? Um cara, tudo era muito solene para Bach, né? E o Carl Philipp, as sinfonias que vocês ouviram na última aula dele, nossa, elas são. Elas estão dentro dessa estética que eu falei para você. Vocês, Sturm und Drang, que é ímpeto e tempestade. Né? Agora sim, as sinfonias do Carl Philipp, elas careciam de um elemento estruturador. E é justamente o Joseph Haydn, que é um pouquinho mais jovem que o Carl Philipp, mas não muito, o sujeito que vai dar à sinfonia esse elemento estruturador. Que é uma forma que a gente vai ter aí, ele põe um tema, normalmente, lógico, né, na tonalidade principal, e um outro tema, normalmente na quinta, na dominante. Tá? Se for numa sinfonia menor, ele podia fazer um tema menor e depois o outro tema maior, ou seja, na relativa. Mas são dois temas. Entre os dois temas tem uma ponte, porque tem que modular de um tema para o outro. E depois, no final do segundo tema, você vai ter uma coda, uma coisa que faz um barulhão. Aí volta. Pararam, pararam, parararim, pararam, 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 piraratim, pararam, 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 então, o primeiro tema, ele é marcante. O segundo tema, um pouco menos. Esses caras dizem que era tema feminino. Meninas, não briguem comigo, eu não digo que é tema feminino. Aliás, as meninas mandam muito. Mas na literatura assim, mais clássica, dizem que o segundo tema é feminino e o primeiro é masculino. Mas eu não uso essa terminologia, não. Bom,
É o Haydn que vai estabelecer essa ideia que você tem dois temas, um em cada tom, e depois uma coda. Depois da coda, que essa é uma exposição de ideias, de dois temas, e mais os materiais intermediários dos dois temas, né? Normalmente depois de cada tema tem um desenvolvimentozinho. Aí depois tem um grande desenvolvimento, dois temas, um grande desenvolvimento que é livre, e aí volta os dois temas. Então, como grande forma, você tem exposição de dois temas, desenvolvimento de vários materiais da exposição e a reexposição dos dois temas. Aí você fala, mas então repete igual? Não. Eu coloquei para vocês aí um vídeo muito interessante. Coloquei dois, na verdade. Mas vocês podem escolher um deles. O primeiro é mais didático, tem 20 minutos. O segundo tem 15. Ela provoca mais. É uma professora da Unesp, foi professora minha e da Lu, professora Yara Kasnok. E o primeiro é o Sidney Molina, um crítico de arte aí, que trabalha no estado de São Paulo, um cara importante violonista. Os dois são interessantes para você entender forma sonata. Mas agora vocês viram que é tipo uma coisa, parece que é bem quadrada, né? Mas no fundo os caras usam como querem, usam para compor. Mas aí que está o jogo. Porque essa estrutura está a serviço, digamos, de uma disputa dramática entre dois temas. Eu odeio essa ideia de masculino e feminino nas sonatas, senão eu vou ter que achar que homem e mulher tem que brigar o tempo todo. Mas a verdade é que tem duas entidades em conflito perpétuo dentro da forma sonata. E o que acontece é que no final da forma sonata, o segundo tema tem que acabar na tonalidade do primeiro. Vou falar de outro jeito, o segundo tema perde. Okay? Então, assim, é uma grande epopeia dramática, com dois temas que seriam dois personagens, e o segundo vai capitular no final. Isso tudo só com som, gente. Isso é um ganho, mais um ganho, assim, do ponto de vista musical, porque traz autonomia para a música. A música sempre precisou de letra, ou precisou de uma dança para se justificar. E ela trazia muito dessa carga, né? Então Bach, quando pensava em música, ele pensava sempre num texto falando para Jesus. O que é poético, eu sou cristão. Mas, do ponto de vista da música, é como se a música precisasse sempre desse texto. E agora parece que com a sinfonia, lembra que eu falei para vocês? Como é que começa a sinfonia? Carl Philipp, depois você vai ter o Haydn estruturando mesmo, dando o traço que vai ser o que vai seguir aí até Beethoven, até hoje, vai. Se você quiser fazer uma sinfonia, você vai usar essa estrutura aí. Bom, então, olha só, no século XVIII, você vai ter o pensamento iluminista querendo organizar e colocar tudo no lugar, e esse pensamento iluminista vai colocar a música no lugar. Agora a música tem uma hora de fazer um tema, uma hora de modular, uma hora de fazer outro tema, aí tem uma hora da diversão, que é o divertimento, faz o que você quiser. Pode usar contraponto? Pode. Pode desenvolver material que não é tema? Pode. É que eu peguei um caco lá da corda. Pode tudo. E depois a reexposição, que é de novo quadrada. Então, essa forma de se compor, chamada forma sonata, ela era usada na maioria dos alegros dos começos de sinfonia. Por isso que eu comecei falando de sinfonia e acabei falando dessa forma. A sinfonia tem que começar desse jeito. E depois toda música instrumental vai quando tem uma forma maior, uma forma com mais movimentos, o movimento inicial de allegro é nessa estrutura de sonata. Forma sonata. Então vou dizer agora quais são as formas musicais que tem nessa época que vão usar essa estrutura no começo. Uma sinfonia. Sinfonia, ó, tem um allegro inicial, depois tem um andante que é mais lento. O allegro deve ter uns 10 minutos normalmente, uma sinfonia, 10, 15. Um andante, um minueto, que é uma dança antiga, e um allegro de novo. A sinfonia tem 4 movimentos. As obras, então a sinfonia, no primeiro movimento, é essa forma sonata que eu falei. E no último, pode ser. Tá? Aí, se for um quarteto de cordas, ou uma sonata, aí eu tiro o minueto, fica allegro, andante, allegro. Rápido, lento, rápido. Esse aqui, ó, forma sonata. Ué, mas sonata com forma sonata não é a mesma coisa? Não, não. Uma sonata é uma obra com 3 movimentos, sendo a primeira
em forma sonata. Entendeu? Isso é muito importante. E os concertos para solista e orquestra? Também. Bom, e os quartetos de cordas? Também. Allegro, andante, largo, uma coisa mais lenta, e allegro de novo. Ah, mas eu vi ali, não era allegro, era vivace. É, um allegro mais rápido. É, um allegretto, um allegro mais lento. Entendeu? Mas é nessa vibe, ó. Rápido, lento, rápido. E esse primeiro rápido, com aquela forma de 2 temas, desenvolve e expõe os 2 temas. Bom, tem disciplina optativa na graduação lá na USP só sobre essa forma aí. Você vai ver como é que os compositores usam e abusam dessa forma. Eu fiz uma no doutorado sobre essa forma no romantismo, que ela vai ser usada depois. Ó. Então não tem fim isso, gente. Tá? Só para vocês entenderem, assim, é um assunto muito rico. Tem gente que escreve livro só sobre o desenvolvimento de sonata. Nossa. Aí assim, ó, é um assunto para você mergulhar. Mas se você não mergulhar, pelo menos você sabe que existe, que é a ideia dessa disciplina aqui. Então, gente, o que eu queria de vocês? Eu queria que vocês ouvissem um pouco de sinfonia, ouvissem uma sinfonia tipo 40 de Mozart, e tentassem achar os temas. Eu costumo fazer isso em sala de aula, aqui não dá, por isso que eu coloquei duas análises lá para vocês aprenderem isso com alguém, né, com uma produção bem profissional, né, que uma produção amadora aqui fica muito chato. Mas, então assim, ó, resumindo, resumíssimo, o classicismo o que é? É o triunfo da música pura, da música como forma autônoma. E quem representa melhor isso? A sinfonia. E a sinfonia tem alguma forma especial ou ela qualquer coisa? Não, ela tem a forma sonata. Na abertura dela, no primeiro movimento. A sinfonia tem 4 movimentos, mas o primeiro é forma sonata, que é o mais racionalista, iluminista de todos. Nossa, olha que legal. Então, Agora, só isso que vai fazer a sinfonia, o classicismo? Não, o crescimento da orquestra, gente. O classicismo é orquestra, né, basicamente. E a orquestra, assim, o Haydn teve boas orquestras para ele trabalhar a vida toda. Essa é uma coisa. Mozart sofreu um pouco mais. E Beethoven também teve boas, não teve? Beethoven é um caso excepcional como mercado de trabalho, né? O Haydn mais estável. O Haydn, se tinha que fazer o trampo, ele fazia. Quando ele pôde trucar os patrões e falar, não, eu só trabalho se não sei o que, não sei o que, ele também fez. Mas no começo da carreira dele, músico ainda era uma profissão secundária, era servo. E no final da carreira ele morreu como uma figura meio popstar, mais ou menos igual é hoje. Beethoven foi mesmo popstar, parou Viena quando morreu. Então assim, essa mudança também social da importância do músico, ela conta muito. Mas eu ia falar para vocês, é o assunto que eu queria entrar aqui, ó. Então eu falei da estrutura, música é estrutura, estrutura, sinfonia. E daí? Além de estrutura, sinfonia, tem orquestra, sinfonia. Então a orquestra passa a ser um grande veículo de expressão, né? Ela representava uma espécie de um exército. E aí? Aí que os instrumentos foram mudando, foram ganhando chaves. E conforme a Revolução Industrial avança no século XIX, eles vão mudando mesmo. Aí assim, vai aparecendo instrumentos super graves, vão aparecendo timbres novos. Isso tudo era uma necessidade de expressão, ou melhor, era impulsionado pela vontade de expressão dos compositores. Então assim, ó, Haydn é o pai do classicismo. É o cara mais velho de todos. É o cara que praticamente inventa a sinfonia, depois o Mozart começa a usar. Ele já era um músico formado, era amigo do pai do Mozart, quando o Mozart começou a carreira dele. E o Mozart morre em 1791, o Haydn vai até 1808, tiozão, vovozão. E vai e deu aula pro Mozart, assim, deu aula, assim, foi referência, e deu aula para Beethoven. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o cara do classicismo é o Haydn. Não tem dúvida. Eu admiro muito ele como trabalhador também, assim, porque ele soube escolher os contratos e morreu ricão fazendo música. Eu acho. O Mozart é o contrário disso, né? Era um talento exagerado, já nasceu tocando, ganhou muito dinheiro tocando, mas nunca deu a menor bola para aquilo que ele conseguia, o que ele tinha.
e não soube, digamos, tomar o remédio amargo dele. Brigou, estressou, não se sentia esse servo que ele tinha que ser naquele tempo. E assim, o tempo teria que mudar para aceitá-lo como um grande artista, uma grande figura. Não mudou, ele quis que o tempo mudasse mais rápido do que mudou. O tempo que eu estou falando são as condições, né? As condições sociais. E como as condições sociais não mudaram, ele sucumbiu nesse processo. Né? Meio que morreu de desgosto, não conseguiu administrar a vida privada, mas foi o sujeito que consolidou a sinfonia de um jeito. Eita, as sinfonias de Mozart são as mais famosas, né? Porque são muito charmosas, os temas são muito criativos. E aí vocês vão falar para mim, então foi Mozart e Haydn que mudaram a orquestra? É, mas tem um capítulo no meio, que é a passagem do barroco para o classicismo, que é uma cidade alemã chamada Mannheim. Mannheim, ele tinha uma família de compositores Stamitz e outros violinistas muito famosos. Enfim, era um grupo de compositores que tocavam e compunham para violino. E que aprimoraram o jeito de se tocar violino. Então, Mannheim tinha uma orquestra de violinos muito expressiva, que, como conjunto, superava todos na Europa naquele momento. E tinha inovações, assim, fazia uns crescendos. A música, porque no barroco é muito interessante isso. A ideia de orquestração era um tutti, depois cortava os instrumentos, ficava uma gringa de cada lá e faziam um solo. Tutti, solo. Aí ficava forte piano, tinha contraste. Mas o Cristo. Não tinha. Entendeu? Então, esse gesto de crescendo e o suspiro é de Mannheim, tá? E isso Mozart vai incorporar nas sinfonias dele, Haydn vai incorporar nas sinfonias dele. Então a orquestração cresce muito depois de Mannheim. Eles ficam um pouco restritos a isso, a escola não vai para frente. Já esses Mozart, Haydn e Beethoven são os caras lembrados mesmo, tá? E mas quem é o pai da sinfonia? Haydn. E quem é o cara que fez as sinfonias mais famosas? Ah, é Mozart. E quem fez as sinfonias mais doidas do mundo? Beethoven. Beethoven começa a compor a primeira sinfonia dele quando Mozart já tinha morrido, né? E parece que ele quer fazer a 42 de Mozart. Né? E você vê claramente essa, digamos, essa herança que ele toma do Mozart, e das últimas sinfonias de Mozart, e ele vai levar isso depois, né? O Beethoven vai até 1728, né? Então ele vai 27, desculpa. E aí ele vai conduzir a sinfonia a um limite que antes Haydn e Mozart não teriam visto, não teriam imaginado. Então a gente está falando de grandes obras, gente, assim, tanto do ponto de vista da quantidade de músicos no palco, quanto da duração. As sinfonias grandes de Haydn vão chegar aí a 40 minutos, 30 e poucos. E as de Beethoven, 1h10. Muita música, gente. Muita música. Imagina. E dizem que nos concertos ele tocava duas. Não tocava uma. Tinha uma parte inicial com piano, com 1 hora de piano. Depois tinha uma sinfonia de 1 hora. Então vocês imaginam. E na verdade, é o que eu estou tentando dizer para vocês, o mundo está mudando de 1790, quando já 89 é a Revolução Francesa, né? E o Napoleão, nessa década de 90, ele assume o poder lá no final da década. Cara, ele sai comendo, né? Sai comendo a Europa. 1805, 1806, está invadindo tudo. E os nobres estão desesperados, e o Haydn está fazendo música. Entendeu? E o Beethoven agora o Beethoven estava adorando o Napoleão. Ele fez a terceira sinfonia dele pro Napoleão. Dedicou pro Napoleão. Depois ele viu que o Napoleão não era lá essas coisas. Ele tirou a dedicatória. Olha que coisa interessante. Mas a Sinfonia Heróica, o herói da Sinfonia Heróica, da terceira sinfonia, é o Napoleão. E ele tem uma. Dizem que ele se inspirou
na música de marcha do Napoleão, né? Que o exército de Napoleão tinha uma coisa assim de. Tinha uma banda na frente que conduzia, que era uma coisa. Então o que eu estou tentando dizer para vocês é que classicismo é grande forma. São grandes sinfonias, sonatas, concertos para instrumento e orquestra, e todos eles tinham na abertura essa estrutura de 2 temas, desenvolvimento e reexposição, que é a forma sonata. Dito isso, você tem a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, são revoluções e revoluções e guerras, e gente morrendo e os caras fazendo música, e a tragédia humana. Olha, é lindo e triste. O Beethoven tem uma frase assim, o Beethoven era o mais revolucionário deles, né? E conseguiu pôr em prática a revolução. Tem várias histórias. Tem uma história que ele estava com um amigo andando num jardim, e aí tinha uns nobres vindo, né? Então quando um nobre tá vindo, o nobre é tipo manda, né? Até tá meio quebrado, mas mandava ainda. Ele tinha que abrir pro cara passar. E ele tava comigo, não abre, não abre. Ele queria furar os caras no meio, os caras iam ter que abrir. Pra mostrar quem manda, que ele é o artista. Tem uma frase dele que ele fala assim, ó. Os artistas são feitos de fogo, não morrem. Tem um outro trecho de carta que ele fala assim, eu sou o Baco que vindima a bebida da qual a humanidade se embriagará. Quem da minha música ouvir jamais se arrastará novamente nas mazelas que se arrastam esses... Aí assim, você fala, puta, meu, acho que é o Cristo, né? Sei lá, o que ele é. É o Superman. Você entendeu? Assim, ó, a seriedade com a qual ele olhava para o ofício dele. E era um cara, tô falando de Beethoven, né? Passei por Mozart, tô em Beethoven. Era um cara de uma crise. Enquanto o Mozart chegava assim, o que é pra escrever? Ah, um concerto? Não, beleza. Traz um charuto pra mim. Quantos clarinetes na orquestra mesmo? Ah, vai ter 3 clarinetes? Ah, beleza. Aí volta a escrever mais um par de clarinete. Ah, é isso aí. Acabei, vamos lá. Tomar um vinho. Mozart devia ser uma coisa... Era... Entendeu? O Beethoven andava com um caderninho. Vou tirar o caderninho do bolso, gente. Ai, meu Deus, esse tema... Vou fazer uma grande sinfonia, não, esse tema tá ruim. E ele improvisava, não é que ele não conseguia falar, não, porque ele era ruim. Não, ele sentava no piano e improvisava 3 horas. Não, problema, não era fazer música, era fazer a música no nível que ele queria, de acabamento. Então vocês veem que o troço é bonito. Bonito de pensar, bonito de ver, ele é muito exigente. E ele sabia o que queria. Essa música tinha um drama assim. Então, assim, ó, a forma clássica em Beethoven, ela é um pretexto, parece que é uma marra, assim, de uma estrutura dramática que parece que vai explodir. Então, assim, ó, ouça uma sonata para piano. Você vai ter a impressão que o movimento lento toca o céu. Nossa, a música não é da Terra. E o movimento rápido tem uma raiva, às vezes, o alegre lá, nossa, você fala, nossa, eu vou morrer, cara, vai me bater. Muito ódio. Diz que ele quebrava as cordas do piano. Aí tem a surdez, né? A surdez é triste, ele tinha problema emocional, aí ele ficou com... Tem um filme, né, da Minha Amada Imortal, conta coisas que a gente não sabe se é verdade, né? Como o Mozart tem um Wolfgang Amadeus Mozart, os dois são muito legais de ver, viu, gente? Eu vou colocar, ver se acho aqui o, o link, vou colocar para vocês. Não tô brigando não, porque não dá tempo, mas vale a pena. Tanto Minha Amada Imortal quanto o Amadeus. Amadeus você consegue ver bem a situação do Mozart como um cara que era empregado, ninguém dava moral. Ele brigava e tal, os caras mandavam ele embora. Tinha esse moleque daqui, cara, assim, mala. Não aguento. Coitado, né? E o Beethoven conseguiu furar isso e morreu um homem riquíssimo. Quando ele morreu, Viena parou, cara. Tipo, morreu Michael Jackson, entendeu? Sei lá, vocês vão ver quando morreu Elton John, vai parar Londres. Morreu Michael. É isso aí que foi a morte de Beethoven. Agora, isso é um avanço, assim, para a questão da figura do músico, que Bach era tipo operário, né, velho? Os caras não... é tipo o cara que conserta a máquina de costura, ele sabe um monte de coisa, mas ninguém dá moral pra ele. Entendeu? Bom, então as formas clássicas em Beethoven assumem um ar de bravura, assim, uma dimensão em todos os aspectos, que é o apogeu do classicismo. Talvez elas não sejam as mais icônicas, no sentido de
É difícil de falar, né? Difícil comparar esses três, ok? São gênios. Para terminar, eu queria dizer para vocês que essas grandes formas, elas encontram uma expressão tão assim perfeita na mão desses caras que a geração seguinte não consegue fazer sinfonia convincente, ok? Então assim, ó, a passagem, aí nós estamos no máximo do romantismo, que é 1800 desculpa, gente, do classicismo, máximo, e a passagem para o romantismo. Se eu tivesse que colocar uma data para vocês, seria os anos de 1820. 1820, a gente começa a ter uma produção já que caminha para o romantismo. Antes disso, você tem uma transição. Desde 1810, você tem uma grande transição. Você fala, quem que é a transição? O próprio Beethoven, tá? Ele vai fazer coisas tão impressionantes que é difícil de você achar que é só clássico, né? Ele já está para lá de Bagdá. E tem o Schubert, nosso querido cogumelo. Você já ouviu falar do cogumelo? Schubert. Era o apelido dele, tá? Não inventei nada. O Schubert, Franz Schubert, nasceu em Viena, 1797. E ele, desde pequenininho, assim, ele viu Beethoven causando, cara. E estudou as obras de Mozart. Quando ele nasceu, o Mozart já tinha morrido, né? O Haydn era intocável para ele, era o cara, né? O senhor da sinfonia. E ele tinha um trampo de ficar tocando órgão na igreja lá. O trampo dele, fazer música da igreja. O pai dele já tinha o trampo, normal. E a diversão dele, uma das, era ficar tocando piano. Tipo assim, 5 da tarde você cola aí. 5 da tarde já era noite no inverno deles lá, né? Você cola aí em casa, a gente vai cantar, vai fazer poesia. Eles faziam lá. Chamava Schubertíadas. E aí rolava um uísque. Ele também gostava de umas meninas dessas que se namora, mas você tem que pagar. Ele gostava. E ele pegou sífilis, né? Brincando assim. E era um cara de igreja, né? Uma coisa interessante. E assim, nessas tardes schubertíadas, que ele ficava tocando muitas tardes, muitas, era muito famoso em Viena, ele é de Viena, né? Ele compôs mais de 500 canções. E os maiores poetas daquele momento, da Alemanha, de Viena, iam pra lá, na casa dele. Aí tem uns personagens que são, diz que os caras contam que por exemplo, o Mauro Giuliani, do violão, ia lá na Schubertina. Não sei se é verdade, né? Dizem. A verdade é que era um sarau, né? Festa, entendeu? Vivia na festa. E ele adorava Beethoven, gente, adorava. O Beethoven era o cara, tô falando. Aí ele vai atrás de fazer aula com Beethoven, nunca dá certo. Quando Beethoven aceitou, Beethoven morreu. E ele morreu logo em seguida. Negócio triste, né? Ele morre um pouquinho depois de Beethoven, ele fica doente logo depois e morre. Então, assim, ele é bem mais jovem, tem uma vida curta, né? Uma vida aí de, sei lá, 31 anos. Uma vida curta. Mas ele fez uma quantidade de canções, e fala, cara, mas o que tem a ver, né? De onde saiu fazer canção? Os caras estão fazendo sinfonias. O Schubert fez sinfonias. Tem até inacabada, né? Que é bonita pra caramba. Eles falaram, aí morreu. Não, ele desencanou. Largou. Falou, esse negócio não dá pra acabar, não. Então, assim, ó. Então depois de Beethoven não tem sinfonia? Não, todo mundo faz, mas, cara, o difícil é superar Beethoven. Agora o Schubert abre um flanco lá da canção. Fala, então o Schubert inventou canção? Não, gente. Na ópera tinha área. O Mozart compôs canção. Beethoven compôs canção. Só que eles, tipo assim, cara, é um negócio bem. Diversão, não é um negócio sério. O Schubert. As canções do Schubert mudam também, né? Ele passa a colocar o cantor como um personagem e o piano começa a arrebentar, faz coisas. O piano vira uma espécie de cenário, entendeu? Então você tem uma outra dimensão da canção, né? É como se fosse um mini teatro, né? E do ponto de vista lírico, a expressão se aprofunda muito, assim, a relação da poesia com o texto. Aí é um negócio pra gente entrar no mundo da canção. Mas a verdade é que de 1810 em diante, quando Beethoven tá fazendo aquelas coisas mais doidas do mundo, os quartetos de 1 hora, 40 minutos, quarteto de corda doido, umas sinfonias enormes, umas sonatas que não acabavam nunca, e estourava tudo piano, denso. O Schubert tá fazendo um monte de canção, uma mais linda que a outra. E aí, ele fazia umas sequências de valsas em que dava moral pra valsa, mano. Era tipo sequência de chamamés, entendeu?
não vai dar moral. Fala, você deixa uma merda. Ninguém dá uma moral. De repente, cara, essas coisas menores passam a ser aquilo que permitia aos compositores da geração seguinte fazer alguma coisa de novo. Porque com sinfonia já estava difícil, cara, de você superar o Beethoven. Então, assim, ó, esse conjunto de pequenas obras de 10 minutos, desculpa, esse conjunto que tinha 10 minutos, mas tinha várias pecinhas de 1 minuto e meio, 2, 50 segundos, 2 minutos, conjuntos, assim. Eles passam a ser, para a geração romântica que vai entrar aí, depois de Schubert, que eu vou falar já quem é, a grande referência. Então você vai ter, ó, Beethoven, nessa década de 1810 a 1820, Beethoven com as grandes obras, o Schubert com as grandes canções, mas grandes no sentido de ser importantes, porque eram todas curtas. Né? Ele fazia ciclos, né? 20 canções, sobre o mesmo tema poético lá, de Schoner Miller. Depois vale a pena ouvir. Aí tem uma geração nova despontando aí, gente. Toda que nasce em torno de 1810. Chopin, Schumann, Mendelssohn, Liszt e um pouquinho depois o Wagner, tá? Então assim, ó, essa galera aí, toda essa galera, eles nascem, Beethoven é o apogeu. Quando eles têm 12 anos de idade, todos eles, ou seja, 1820 alguma coisa, eles estão tocando que só o cão pra ver, cara. O negócio tocava muito. Não tem ninguém que toca mal. É gênio, gênio, gênio. Aí cada um tem uma história, né? Eu poderia contar a história dele pra vocês, mas é uma geração de gente cabeção, genial, genial. Você pega um cara igual, vou dar um exemplo, ó, um Mendelssohn, alemão. Com 10 anos, o presente de Natal que ele deu lá pra família dele, pro pai, pra mamãe, eles encenaram entre os primos, os amiguinhos, a peça do Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão. Em inglês. O cara é alemão, gente. Entendeu? Pensa o seu filho vai te dar de presente, vai ensinar o Shakespeare em inglês pra você no Natal. Entendeu? Assim, esse cara é muito intelectual. Aí você pega um cara igual o Chopin, não é esse tipo de intelectualidade, mas era um cara que tocava qualquer coisa no piano, de uma sensibilidade, assim, um toque feminino, né? Uma coisa diferente, né? Diferente do Beethoven, aquela coisa rude do Beethoven. Não, cara, é uma coisa. Aí você pega o Liszt. Meu, o Liszt é uma metralhadora. Diz que o Liszt, assim, diz que ele estudou depois, ele tocava muito. Aí foi estudar com o Czerny, estudou um pouquinho, assim, já tocou muito mais que todo mundo, muito mais que ninguém nunca chegou. Gênio do gênio do gênio do gênio. Então, assim, aí o Schumann era doido. Mas doido mesmo, gente. Morreu internado no hospício. Mas as coisas são tão geniais em música, assim, é tão profundo. E todos eles, para eu terminar essa aula, todos vão olhar para essa produção do Schubert, da pequena forma, de conjuntos de pequenas peças, e todos eles, claro, tirando o Chopin, que nunca quis saber de sinfonia, os outros fizeram sinfonia. Mas, cara, nunca as sinfonias dele chegaram no pé da sinfonia de Beethoven. Até porque algumas sinfonias esses caras fizeram com 10 anos, 12 anos, 15 anos. Então, vou falar o quê, né? Não vai chegar. Mas depois eles viram que o negócio deles era fazer pequenas peças para piano e juntá-las em grandes ciclos. Carnaval dos Animais, o Carnaval de Schumann, Papillon, Prelúdio de Chopin, estudos de Chopin, e os estudos entram em cena.